bem com vocês? Meu nome é Lilian, eu sou nutricionista e vamos para mais um vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos. Quem não estiver inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque sempre tem alguns vídeos, algumas novidades no canal, para que vocês não percam nenhuma novidade. Vamos para o nosso assunto de hoje, que a glicose no sangue está comprometendo as suas atividades físicas? Gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema, que é um pouquinho complexo, mas a gente vai tentar desmistificar um pouquinho. Pois bem, para facilitar um pouquinho, de uma forma mais pedagógica, eu gostaria de detalhar um pouco sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal, ou seja, todo mundo faz atividade física. Exercício físico já é algo planejado, estruturado, repetitivo. É quando você sai para fazer uma caminhada e é só a caminhada e não fazer mais outra atividade. Então, a atividade física atividade física é aquela atividade, é qualquer movimento corporal. Uma limpeza de casa, qualquer coisa que você faça movimentos. Já o exercício é algo mais estruturado, com objetivos diversos. O primeiro objetivo é perda de peso, depois ganho de massa muscular e bem-estar físico, mental e uma série de benefícios que o exercício tem o poder de nos trazer, para o corpo humano. Pois bem, e pensando em exercício físico, existe o exercício aeróbico e o exercício anaeróbico. Eu não sou educadora física, mas assim, um pouquinho a gente fala com o objetivo mais de explicar a parte nutricional. O exercício anaeróbico é aquele exercício de resistência muscular. E o exercício aeróbico é aquele que faz com que nós tenhamos maior resistência cardiorrespiratória, uma maior resistência também respiratória e endurance, tá? Então tem diferença. A caminhada e uma corrida já entra no exercício aeróbico. Já uma atividade de musculação já é um exercício anaeróbico. E quando eu li esse estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu achei muito interessante, porque a atividade física, ela tem sim os seus benefícios, bem como a alimentação saudável, que tem os seus benefícios também. Porém, quando os dois são praticados concomitantemente, nós temos um benefício, uma sinergia. Ambos sinergicamente trazem benefícios muito maiores, muito mais rápidos, muito mais intensos. E essa combinação é que nós sempre sugerimos. Eu gosto muito de, quando atendo meus pacientes, falar que é importante a introdução de hábito da atividade física. Não oriento a atividade física, peço para que procure um profissional, mas a atividade física sempre é uma das minhas recomendações, sejam para adulto, idoso, gestante. Atividade física não é contraindicado para ninguém, a menos que tenha algum problema de saúde muito mais sério, então aí o médico contraindica. E aí eu li um artigo científico que saiu numa revista científica, depois eu vou lembrar o nome e vou falar para vocês, no mês de julho. E esse artigo científico fala que os cientistas procuravam entender melhor o motivo de que o aumento da glicemia ou o aumento do açúcar do sangue tinha influências no exercício físico, ou nos benefícios que o exercício físico poderiam trazer para uma pessoa. Então, é sabido que pessoas com taxas elevadas de açúcar no sangue, ela tem sim uma diminuição de atividade física em algumas circunstâncias. Ela também tem problemas mais voltados à obesidade ou o excesso de peso e sobrepeso.
Pessoas que têm níveis elevados de açúcar no sangue normalmente têm alguma doença concomitante ao aumento do açúcar no sangue, que seja problemas cardiovascular, questões envolvidas com a obesidade central, que é o aumento da gordura, principalmente na parte abdominal. Então, nós sempre observamos que pessoas que têm um aumento de glicemia têm sim questões relacionadas à saúde que também impedem ou dificultam o exercício físico, né? Então, assim, como eu falei, vários são os objetivos que levam as pessoas a se exercitarem, né? Seja o aumento de desempenho, ou seja um controle do estresse, a melhoria da qualidade de vida, seja uma recomendação médica ou de nutricionista, seja para melhora de questões cardiorrespiratórias. A mudança de composição corporal também é uma busca que as pessoas têm para atividade física ou como forma de relaxamento, tá? É importante frisar a questão da composição, a composição corporal, porque pode existir dois indivíduos com 60 quilos cada um e eles terem composições corporais completamente diferentes um do outro. Um pode ter excesso de gordura corporal e o outro pode ter excesso de músculo. Isso a gente consegue avaliar no exame chamado bioimpedância, tá? Ou também de uma forma mais clássica, mais fácil de avaliar, através da consulta e da avaliação física com o nutricionista ou com o educador físico, onde nós fazemos a aferição da circunferência abdominal, circunferência de cintura, circunferência braquial e as dobras subcutâneas, onde a gente consegue avaliar de uma forma indireta, mas como está aquela composição corporal. E tem pessoas que têm um excesso de gordura corporal, mas um peso adequado, que é aquele considerado o falso magro. E quando inicia a atividade física, alguns pacientes me relatam que não tem tido perda de peso, mas sim pode ocorrer uma troca entre o tecido adiposo pelo aumento da massa muscular. Então, na balança, no número, a gente vai ver que o número permanece igual, porém a composição corporal da pessoa fica diferente. A própria pessoa pode sentir a diminuição da flacidez, pode sentir a mudança do número da roupa, mas o peso permanece igual. Então isso é uma coisa que é importante frisar, que a composição corporal é muito importante na questão de avaliação nutricional, de avaliação física e de como a atividade física pode modular a questão da composição corporal, tá? A redução ponderal, ou seja, a redução de peso ou a redução de gordura corporal, que são os objetivos mais comuns pela busca da atividade física, e aí a pessoa leva um combo para casa, que é a melhora do bem-estar, a diminuição do estresse, também a melhora do desempenho, né? O controle do estresse. Isso é o que você traz de bônus quando faz uma atividade física, né? Também, quando tem uma diminuição de peso e diminuição de composição de gordura corporal, normalmente os indivíduos os pacientes relatam que tem uma diminuição de pressão arterial, se a pessoa foi diagnosticada com pressão alta, e também tem uma redução de glicemia. Normalmente as pessoas têm melhora e, em alguns casos, pessoas simplesmente não têm mais a necessidade de tomar medicamentos para controle tanto de pressão quanto de glicemia. Isso é muito importante porque a prática da atividade física, ela melhora também a composição de glicemia, como que o teu organismo capta essa glicemia, não permitindo que você tenha um excesso de açúcar no sangue circulante, mas sim que esse açúcar ele seja utilizado pelas nossas células.
E também tem uma diminuição da pressão arterial por conta da diminuição do volume corporal. Então o sangue ele flui muito mais fácil, muito mais rápido pelos vasos sanguíneos. Além da atividade física também trazer um benefício que é a elasticidade dos vasos sanguíneos. Então os nossos vasos sanguíneos eles são de acordo com a pressão do sangue, eles se modificam na sua composição e ficam mais elásticos, não causando a tão temida hipertensão arterial, tá? E a prática da atividade física também controla os níveis de açúcar e assim, praticamente é uma exigência. Todos os pacientes com diabetes devem praticar atividade física com fins mesmo de terapêuticos, tá? Já tem várias evidências que o excesso de açúcar no sangue não é saudável. Não é saudável o excesso de açúcar do sangue, tá? E o excesso de açúcar no sangue faz com que nosso organismo ele precisa produzir um hormônio chamado insulina. Então, no nosso pâncreas produz um hormônio chamado insulina, que o hormônio insulina, juntamente com a glicose, ela entra nas nossas células e aí faz com que diminua a quantidade de glicose circulante no sangue. Só que quando o nosso consumo é muito aumentado de alimentos ricos em glicose e em carboidrato, ou o nosso organismo não dá conta de produzir insulina o suficiente para suprir a demanda de glicose. Por isso que a alimentação é muito importante, tá? E aí o excesso de glicose no nosso sangue pode causar o aumento do peso, o risco de doenças cardiovasculares e o diabetes também é muito importante frisar. Normalmente as pessoas, no estudo foi verificado que as pessoas que têm aumento de açúcar no sangue, ela tem uma diminuição do condicionamento físico ou da capacidade de realizar exercício físico. E aí, lembrei o nome da revista. A revista é Nature Metabolism. No mês de julho, estudaram ratos com níveis aumentados de açúcar no sangue e que realizavam atividades físicas, tá? Normalmente, os artigos científicos, eles utilizam, normalmente o rato como objeto de estudo para entender como funciona e depois ele passa para o ser humano para também entender como funciona, tá bom? Então, foram divididos 3 grupos. Um grupo de ratos com excesso de açúcar, de consumo de açúcar e excesso de consumo de gordura saturada, tá? É uma alimentação tipicamente ocidental, com o uso de alimentos ultraprocessados, exatamente do jeito que muitas pessoas comem, tá? Alimentos prontos, só para desembalar e consumir. É isso que é o alimento que possui altos níveis de açúcar e de gordura saturada. Um outro grupo foi de ratos que tiveram inibição da produção de insulina, ou seja, mantiveram seu consumo alimentar, a ração adequada, porém a quantidade de insulina foi reduzida, ou seja, teve aumento também de glicose circulante na corrente sanguínea. E o terceiro grupo, que foi o dos ratos controle, onde eles consumiam a dieta normalmente, mas que não teve nenhuma influência na questão de produção insulinêmica. Então foi só o consumo mesmo da ração balanceada. Depois de 4 meses, o grupo controle passou a correr mais antes da exaustão. Então eles foram colocados para praticar atividade física e eles correram muito mais do que o grupo de ratos com excesso de açúcar e gordura saturada e do outro grupo de ratos com pouca quantidade de insulina. Curiosamente, a resistência dos 3 grupos foram iguais, porém o grupo controle correu muito mais em quilometragem, tá? Em milhas, que diz no artigo. Independente do excesso de sangue, os 3 grupos tiveram a resistência a mesma, né? Então, para entender melhor os motivos, os cientistas procuraram a resposta seguinte
nos músculos. Então, analisaram os músculos dos 3 grupos de ratinhos e o músculo dos ratinhos do grupo controle estavam repletos de fibras musculares e tiveram também um aumento de vasos sanguíneos, ou seja, nosso corpo é incrível, nossa máquina, mas quando nós temos uma formação de novos vasos sanguíneos é denominado de angiogênese. Então, quando nós fazemos atividade física, o nosso corpo, para suprir demandas de oxigênio para todos os nossos órgãos, existem a formação de novos vasos sanguíneos para suprir as nossas demandas nutricionais. Então, para o sangue chegar lá com mais facilidade, é como se fosse assim, para eu chegar a determinado local, eu tenho 3 ou 4 ruas para chegar. Então, da mesma forma, para o sangue chegar a determinado órgão, ele tem 3 ou 4 ou 5 mais vasos sanguíneos para chegar até aquele órgão. Então, no grupo de ratinhos controle, que não tiveram alteração nem de dieta e nem de hormônio chamado insulina, teve um aumento de fibras musculares, ou seja, eles ficaram mais fortes, né? E formação de vasos sanguíneos, que é esse nome chamado angiogênese. Mas nos ratinhos com alto nível de açúcar no sangue, eles tiveram uma grande quantidade de colágeno nesses músculos, dificultando, então ficando mais enrijecido os músculos e dificultando e até impedindo que os ratinhos eles se adaptassem ao exercício físico e diminuindo também o condicionamento físico, então chegando à exaustão muito mais rápido, né? Como os ratos não são pessoas, esses mesmos cientistas pegaram 24 jovens que também tiveram aumento de glicemia, de açúcar no sangue, e eles verificaram a mesma coisa que eles acharam nos ratinhos. Então eles tiveram sim, os indivíduos que tiveram excesso de açúcar na sua corrente sanguínea, eles tinham muito mais colágeno nas suas fibras musculares, dificultando o seu condicionamento físico. Então, no aspecto prático, esse estudo sugere que as pessoas que têm aumento de glicose por consumo alimentar, primeiro, precisa modificar sua dieta, né? Talvez seja necessário reduzir o consumo de açúcar no sangue e a ingestão de alimentos ultraprocessados, procurar um nutricionista, entender de fato o que está acontecendo com a sua dieta, e porque aí você vai ter uma melhora nos seus exercícios físicos. Já nos indivíduos que têm uma baixa de insulina, tem que procurar um médico. Tem que entender, tem que procurar um endocrinologista para estar avaliando, verificando como que está a tua produção pancreática de insulina para de fato justificar ou uma terapia medicamentosa, o que o médico determinar, tá? Mas, assim, há uma luz no fim do túnel, tá bom? Por quê? Fundamentalmente, o estudo sugere que a dieta e o exercício físico eles devem ser de fato combinados, devem ser considerados um conjunto, porque um melhora o benefício do outro, né? E os estudos também trazem dados encorajadores, por quê? Depois que finalizou o estudo e ainda esses ratinhos continuavam lá sendo avaliados, os ratinhos que tiveram uma hiperglicemia, e eles, eles não tiveram grande ganho de resistência para atividade física nesse período, mas após algumas semanas, e modificando a dieta, claro, os animais eles tiveram uma estabilização de glicemia e depois eles tiveram uma melhora de condicionamento. Então, o que eu sempre observo poxa, eu vou fazer atividade física para eu poder comer mais, ou comer mais e errado, né? Mas isso não traz benefício. O que tem que ser feito é uma atividade física muito bem
é avaliada e acompanhada pelo profissional de educação física e uma alimentação muito bem balanceada e acompanhada por um nutricionista. Então, trazendo esses dois movimentos para o organismo, alimentação adequada e atividade física adequada, você vai ter um melhor benefício, tá? Principalmente agora a gente vê, eu tenho tido algumas buscas de pessoas que querem atendimento nutricional, mas para ganho de massa muscular. O que acontece com o ganho de massa muscular? A pessoa só pensa no consumo de proteína, mas se esquece que o consumo de açúcar, de carboidrato, mesmo que seja o açúcar, o carboidrato simples, né? Eu não vou comer o açúcar branco, mas eu vou comer o pão branco, o arroz branco. Esse consumo desses alimentos, no final, o produto final do metabolismo é açúcar. E isso interfere no teu objetivo, que é ganho de massa muscular. O que tem que ser feito é uma avaliação realmente de todo o seu hábito alimentar para que você faça boas escolhas alimentares e colha frutos dessas suas escolhas alimentares, tá bom? Então, a atividade física é muito, muito, muito importante. Eu, assim, vejo muito no consultório os pacientes falando que pararam de tomar medicamento para pressão, pararam de tomar medicamento para hiperglicemia, porque aí precisa fazer um controle de açúcar no sangue, porque faz mal à saúde. O excesso de açúcar no sangue interfere a função renal, interfere a visão, interfere os vasos sanguíneos, ele machuca, fere os vasos sanguíneos, principalmente aqueles capilares, que são aqueles vasinhos da espessura de um cabelo. Quando passam o sangue com muito açúcar, rompe esses vasos. É importante que faça sim uma avaliação com o médico, que faça os exames de rotina todo ano. Não se esqueça da sua saúde, porque isso é uma doença, tanto diabetes quanto a pressão alta, são doenças silenciosas que elas precisam ser muito bem avaliadas, acompanhadas, e tem que ter uma terapia assim medicamentosa. A alimentação não cura. O que faz reverter essa situação é introduzir uma boa alimentação, introduzir atividade física para perda de peso e para perda de gordura corporal, principalmente essa gordura aqui abdominal, que faz com que os nossos órgãos tenham uma resistência à insulina, para que tudo isso seja revertido, não só para fins estéticos, mas para fins de saúde. Quando a gente pensa em circunferência abdominal, existem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras diretrizes que determinam até limites de circunferências abdominais para homens, para mulheres, e quando estão acima, tem um risco muito importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, por isso que é importante o acompanhamento, sim. A alimentação saudável é saúde, atividade física também é saúde. Eu espero ter ajudado nesse vídeo. Até o próximo e um grande abraço para vocês. Tá chegando o final de semana, bora fazer atividade física e comer direito, tá bom? Tchau, tchau!